Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente e hoje nós vamos fazer um pouquinho sobre o tamanho nano. Então vocês vão ver parte de uma entrevista para o programa A Hora do Enem e depois eu volto para conversar com vocês. Obrigada! Para encerrar o nosso programa especial, vamos falar de uma área que tem cara de futuro, mas que já está revolucionando o presente, a nanotecnologia. Quem explica é a professora Maria Inês Tavares, coordenadora da graduação em nanotecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por gentileza, professora, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Que isso, o prazer é todo nosso, seja bem-vinda. Professora, a gente estava falando de ciências biológicas, só para mostrar como os conhecimentos conversam. Como a nanotecnologia pode trabalhar com a biologia? Sim, a nanotecnologia ela pode trabalhar não só com a biologia. Ela trabalha com a biologia, com a química, com a física, não é? E com a matemática, envolvendo computação, os diferentes conhecimentos, já que é uma ciência hard também, né? E que tem a multidisciplinariedade. Eu trouxe aqui para vocês verem uma coisa que é interessante. A gente tem trabalhado, tem desenvolvido novos materiais, né? E a gente tem trabalhado com alguns sistemas, né? Onde dentro desses materiais a gente tenta, igual brincando com Lego, né? Juntar as peças para formar um novo material. Esses dois componentes, esse é o nanotubo de carbono e esse aqui é o grafite. Então, a gente pode juntar esses materiais dentro de uma matriz polimérica. Então, esse aqui é um biopolímero, né? Biopolímero? Biopolímero é um polímero que é amigo do ambiente e amigo do corpo humano. Então, ele pode ser utilizado na área médica, contendo as nanopartículas, para fazer suturas, para ter tratamentos com esse tipo de material, com esse tipo de polímero. E polímero vem de muitos, né? Poli é muitos, são vários. Então, são sequências de vários meros. Então, vários meros unidos, assim, de mão dada, né? Fazendo um cordão, contendo pelo menos 1000 átomos de carbono, cada cadeia polimérica. Então, é uma matriz muito grande. E a gente tenta, então, dispersar as nanopartículas. O grande desafio de obter um nanomaterial é dispersar essas nanopartículas numa matriz, quer seja polimérica, ou quer seja cerâmica ou metálica. Para que isso ocorra, a gente precisa dispersar esses pós. Esses pós, a gente não aqui dentro tem as nanopartículas, é que elas estão aglomeradas, que gostam de ficar muito junto com elas, que elas têm tamanhos nanométricos, da ordem de 1 a 100 nanômetros. E as escalas, essa escala nanométrica vai variar. Cada nanopartícula vai ter um determinado comprimento ou uma das suas dimensões em tamanho nanométrico. Os nanotubos de carbono, por exemplo, são tubos de carbono longos, não é? E nesse tubo você tem uma dimensão, que é a dimensão da espessura de 1 nanômetro. Assim como o grafite. São pequenas folhas, né, que se enrolam, que também tem uma das dimensões em tamanhos nanométricos. Então, com isso, a gente já pode dizer que a gente tem um componente que tem umas nanopartículas. Para que isso se disperse, você obtenha um material, você vai ter que tentar, com as composições, chegar a um sistema. E eu trouxe um material aqui para vocês, né, um material fino, né, de que dobrável, obtido da junção desse polímero com essas duas nanopartículas, que vocês veem que tem cor escura, né, mas que deu, né, um material transparente. Olha aí! Você pode até observar. Esse material pode ter diversas aplicações. A gente tem trabalhado para fazer sistemas de lentes oftálmicas. Você disse que as partículas têm a dimensão de 1 nanômetro, mas quanto é 1 nanômetro? O nanômetro é 10 a menos 9 do metro. Então, se você... É uma escala muito ínfima que a gente não consegue observar a olho nu. Olá! Falando um pouquinho sobre o tamanho nano, que a gente acabou de ver a dúvida sobre o que é nano, o tamanho nano, gostaria de fazer alguns paralelos para vocês entenderem um pouquinho o que é o tamanho nano. Por exemplo, uma folha de jornal, né, tem um tamanho de 100.000 nanômetros, a sua espessura de uma folha de jornal. A espessura também de um fio de cabelo é 100.000 nanômetros. Puxa, tá complicado, né? O nano, a gente acabou de ver, é 1 a menos 9 do metro. Uma bilionésima parte do metro. O bilionésimo é uma coisa muito pequena, não é? Porque a nanotecnologia é uma ciência que mede em tamanhos já atômicos, nanoscópicos. Então, para a gente fazer um outro paralelo, as hemácias do nosso sangue têm tamanho de 10.000 nanômetros. Complicou, né? Mas o vírus que a gente está espalhando, está falando tanto sobre o vírus, né? Ele tem 100 nanômetros. E a nanotecnologia estuda partículas de 1 a 100 nanômetros.
dispersas no meio ambiente ou numa matriz polimérica, como é o caso daqui do IMA, que a gente trabalha bastante com materiais poliméricos para diferentes estudos, como vocês vão ver mais para frente. Então, falando mais um pouquinho sobre o tamanho nano, para que a gente possa ficar sabendo o que é o nano mesmo, né? Além do vírus ter em torno de 100 nanômetros, também temos partículas muito pequenas da ordem de 1 a 100 nanômetros, ou de 1 nanômetro, que é o nanotubo de carbono. Então você vê que coisas muito pequenas, parece assim, você tem que ver um microscópio com tamanhos muito aumentados para que você possa ver. Então a gente não vê a partícula nano, mas a gente tem o efeito nano. E isso que é importante, que é promissor, que vocês vão ver nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham conhecido um pouquinho do tamanho nano. Até a próxima!